quando eu vi esse livro aqui, no outro dia eu acordei também, eu disse, vou ter que ter um compromisso de fazer. Mas se eu vou fazer, por que não compartilhar com as pessoas? Aí eu comecei, eu não sou de estar gravando assim, mas eu disse, eu vou pegar e vou ler e vou postar. Aí eu peguei o YouTube lá, comecei a ler e gravo aqui e posto, que nem do dia de hoje eu vou postar. Às vezes esses dias era 1h da manhã, tinha evento e coisa, vou ler e vou fazer, vou colocar. Eu até não estou acompanhando muito e não divulgo ainda, ainda não chegou a fase de estar divulgando, porque até tô colocando, mas sempre tem uma pessoa, tem às vezes 5, eu vi hoje, deu ontem, tinha 5 visualizações só e tinha acho que 1 ou 2 comentários. Então, tipo, quem está assistindo, tem um que eu vi que está acompanhando todo dia, nunca vi na vida. Tem que puxar a conversa lá e conversar com a pessoa. Esperando de hoje. Provavelmente, porque ela tá todo dia, entendeu? Só que olha que bacana assim, ó. Tá gravando? Aqui nós estamos aproveitando o tempo aqui, ó, pessoal. O dia de hoje, ó. Tá olhando aqui, Café com Deus Pai. Hoje eu tô na plataforma ou estamos numa reunião aqui com o pessoal que vocês não estão vendo. Mas tô lendo para eles aqui e depois você já escuta aqui, ó. Ó o tema de hoje. A direção certa. Para você que está em casa, você não perdeu tudo que nós contamos, estava falando sobre a história de vida de cada um. Mas você percebe como tudo casa, independente. Tem 365 dias, o dia que nós estamos falando, a direção certa. Olha só, a frase aqui da Bíblia diz o seguinte, ó. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16:7. Aí o autor, ele tem a história aqui que ele vai contando aqui. Aí eu sempre leio para o pessoal de casa que está acompanhando, peço para ele 3C, compartilhe, comente e compartilhe. Então faça aí e eu vou fazer a leitura aqui para vocês, para o pessoal ali, que depois eu coloco a gravação lá. Diz o seguinte, ó. Quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, tinha a intenção de ir para um lugar chamado Bitínia, mas Deus o queria na Macedônia. Então Paulo queria ir para um lugar, mas Deus estava falando para ele em outro, certo? É como se você fosse fazer uma viagem, já tivesse comprado a passagem aérea e reservado os assentos, mas de forma abrupta, algo impedisse e você precisasse mudar seu destino. Isso, talvez a vida de vocês estão contando que está aqui em Alphaville, certo? Saiba que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior, sinalizando com uma cor vermelha para não seguirmos na direção que pretendemos. Ele está falando, o próprio Paulo, que tudo na Bíblia, muita coisa que a gente aprende, está tudo lá por Paulo. Ele estava querendo uma coisa e Deus estava querendo outra. E isso é com a nossa vida, assim. E muitas vezes a gente não entende, ou não pede para Deus, ou não entende, ou é teimoso mesmo. A gente até escuta, mas a gente não, eu quero para esse lado. A gente teima, né? Então olha só, Paulo em seu coração desejava ir para a região da Bitínia, a fim de pregar o evangelho. Ele estava já para pregar, seguir a palavra, certo? Mas essa não era a vontade do Pai. Talvez Paulo tenha se frustrado com isso, mas logo Deus lhe deu uma nova direção. E foi a partir desse lugar que o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo. Aprendo que uma porta fechada pode gerar frustração no primeiro momento. Aquilo que eu estava falando. Até as pessoas da rua, elas caíram naquele buraco e elas estão lá. Só que elas não enxergaram aquele ponto de saída, aquela questão para mudar a vida delas. E essa diferença entre elas, eu comentei para vocês, entre elas e tem aquele carinha que a gente viu, né, Zé? Eu disse, esse cara eu quero ver aqui no palestrando ainda. Porque ele era um líder de 32 jovens e ele tinha problema de infância, em questão de padrasto, e ele odiava uma coisa.
mas por repetição, ele cresceu e ele acabou fazendo aquilo que ele mais odiava, ele acabou fazendo, no impulso. Aí ele foi para a rua, porque ele diz que ele merece estar na rua, ele merece sofrer. Então é uma forma de castigo para ele mesmo, por autopunição, exatamente. E ele era líder de 32 jovens, né, José? Ele era pregador, tudo. Ele tem uma filha de 1 ano e meio. E ele largou toda a família. Faz meio ano que ele está na rua. Por causa daquela cena que ele fez. Que eu falei pro Zé, aquele lado eu vontade de pegar, botar dentro do carro aquela hora, botar e já trazer. Ele tá ali em Osasco na rua. E a família dele aqui de Barueri. Dá vontade de botar no carro e levar ali. Só que não tem como fazer isso forçado. Só que, inclusive, é bem louco a história. Nós se perdemos 50 quilômetros, nós fizemos mais, era Osasco aqui do lado. E o Zé, o GPS, segundo o Zé, né? Eu não sei se é o motorista ou o GPS mesmo. Aí eu tinha acabado de chegar da viagem a 6.000 quilômetros. Eu fui rodando e voltei de carro, não errei uma entrada. Aqui eu vou direto. E a gente começou a errar a entrada. O GPS atualizava. Deu 50 quilômetros de diferença. Mas, gente, tá errado. 50 quilômetros. Ai. E nós falávamos que, tipo assim, não, nós se perdemos porque para alguém vai ser. De alguma coisa vai ser. E aquele cara, ele naquele momento ele estava cruzando e ele disse que ele ia ir por outro lugar e alguma coisa disse para ele ir por ali. Entendeu? E daí nós, não, é por causa dessa pessoa aqui. E tocou música ali no carro, que ele se arrepiou, que ele sabia cantar, tudo que tipo, tinha ligação com a vida dele, entendeu? Só que nós falamos, essa pessoa aqui é um cara que nós queremos um dia palestrando aqui. Porque ele tem uma história, só que hoje está no buraco. E a ideia é mostrar esse ponto dele para quê? Para fazer essa diferença aqui. E que nem diz aqui, ó. Aprendo que uma porta fechada pode gerar frustração. Às vezes a gente tem um negócio que perde, tem alguma coisa que acontece que tu fica bravo, tu fica, pô, por que está acontecendo isso? Né? O próprio fato de vocês ali, dessa mulher e ter que morar 8 dias em Contânia. Não tem mais para onde ir. Certo? Só que diz aqui, ó, no primeiro momento, que é o normal, que é o que até comentei com vocês, a gente ia xingar e dizer aquele desgraçado, né? Só que mas se mantivermos de obedientes e confiantes, veremos que a promessa está logo à frente. Ainda que você esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade, que é o que vai acontecer, né, no primeiro momento, né? Compreenda que o Pai pode fechar portas para nos proteger e direcionar para coisas maiores. Como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o planejado? Nesses momentos temos grandes oportunidades de provar nossa fé e aprendermos a descansar e confiar em Deus. Não podemos ter dúvidas do amor e cuidado dele para conosco. Seja fiel ao direcionamento que receber dos céus e simplesmente confie, pois o melhor ainda está por vir. Lembre-se, seu verdadeiro destino está em Deus. Então aqui a gente vê que não é que nem nós, muitas vezes a gente teima. Aqui a gente vê que o próprio Paulo, que é na época que ele estava pregando, estava teimando. Mas já tinha, aí aonde que ele estava teimando, no outro lugar que ele foi, que era onde que ficou famoso, que aconteceu todas as coisas. Então a gente às vezes teima e não obedece. E o livro aqui, o pessoal que está acompanhando de casa, eles já sabem, ele tem sempre uma frase. Tem uma frase e tem uma leitura bíblica, que eu até faço em casa. Querem que eu faça agora? Permite? Então eu já posso ler a parte da Bíblia, né? É. Até para não cortar o vídeo, né? Para continuar aqui. O pessoal aqui tá hoje praticamente ao vivo. Não tá 100% que não foi ligado o play do ao vivo, mas eu quero só ler essa parte aqui, ó. Que diz o seguinte, a frase aqui, não conhece aqui, sempre tem um versículo
tem a história e tem uma frase. A frase do dia é o seguinte. Então, depois vocês vão ficar sabendo porque melhor vai ser no final, tá? Senão já entrega o ouro, né? O melhor está por vir. É. A leitura aqui é Salmos 32, tá? Só confirmar aqui, Salmos 32. Ui, rasguei a Bíblia. Faz parte. Depois eu dei a parte que eu rasguei para ver o que era para ser. Alguma coisa é... Alguma coisa... Nada é por acaso. Eu aprendi isso aí. E olha aqui, ó. Salmos 32 diz: o perdão que restaura. Bem-aventurado, sempre é de Davi no caso, né? Um salmo didático de Davi. Quando fala didático, ele está ensinando, né? Coincidentemente, Oséias está falando de Davi, né? Então, olha só. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Falamos também sobre hipocrisia, a própria questão de Alphaville aqui, que tu falou comentou, né? Fala, mas pô, e a Rosa, né? Uma hipocrisia, né? Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Então aqui ele está falando que ele estava com pecado, que todos nós temos, mas não estava confessando, então ele estava com problema, certo? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Está falando que Deus vai... Mesma questão ali de... Deus vai levar para o caminho, certo? Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Então aqui ele está falando, questão que ele tinha problemas antes, após ele confessar e pedir a direção mesmo. E Deus ali fala que não é para ser que nem cavalo ou a mula, que é tu puxa ali. Precisa disso para obedecer a direção. Então a gente tem que ter o discernimento. Não querer ser, quando estava falando a questão de teimoso mesmo, não querer ser nem uma mula. A mula é um bicho teimoso, né? Então, muitas vezes a gente é que nem a mula, teimoso e não segue o caminho, por mais que a gente tenha visto, certo? E só para concluir aqui, eu sempre leio essa parte e vamos concluir assim, ó, a frase que ele diz aqui no livro talvez encaixe exatamente o que a gente está falando aqui. Diz o seguinte, ó: direção é mais importante que velocidade. Então, por exemplo, a gente está no caminho aqui, só que o caminho correto é aqui. Analise, se já estiver torto e estiver rápido, nós vamos muito mais rápido pro penhasco, pro lugar errado. Então, é importante ser rápido, é importante ter questionado a questão de por que não morar logo aqui? Fiz uma provocação porque eu estava falando do deserto há 40 anos, né? Eu fiz uma provocação.
Mas é muito mais importante ter a direção. Ah, eu preciso do quê? Ah, para morar em Alphaville eu preciso de 10 mil reais. Para ter os 10 mil reais eu preciso ter esse negócio, eu preciso montar essa estrutura. Quando eu tiver isso, eu vou para Alphaville. É melhor você ter a direção do que ser rápido e largar tudo. Eu te questionei antes para ver a questão ali. Para largar tudo. Vocês fizeram isso, mas não quer dizer que esteja errado, né? Não estou dizendo que esteja errado. Até porque eu também fiz isso. Mas a gente ficou 35 anos lá, eu lembro. Exato. Foi Não foi demorado. 35 anos no lugar errado. Exatamente. É um crescimento. Nada é em vão, nada é por acaso. E é um crescimento que você tem que entender. Mas quando você alinha a questão da direção, aí sim, eu tô no caminho certo. Opa, vamos acelerar. Eu tô no caminho, né, Osório? Vamos lá. Vamos trazer as pessoas para palestrar, vamos fazer. Eu tô na direção certa, vamos acelerar então aqui, vamos acelerar. Mas às vezes não adianta você estar atravessado. A direção errada. Que nem primeiro alinhar a direção. O próprio Paulo Vieira ele fala nessa questão, na velocidade certa, na intensidade certa. Quando você faz uma ação, né? As pessoas. Eu vou agir, eu vou fazer, tá? Mas vou fazer o quê? É como você vai fazer, em que momento você vai fazer, com quem você vai se conectar, qual velocidade você vai colocar. Então, às vezes, vamos fazer rápido, vou me conectar com essa pessoa aqui, vamos fazer rápido. Mas às vezes ser rápido tá indo rápido na direção errada. Então, o caminho certo é questão de avaliar. E só que não pode esquecer dessa parte aqui, que Paulo mesmo, ele, por mais que ele estava pregando, ele dizia, eu vou por aqui. Mas Deus estava falando para ele que o caminho era outro. Então é questão de abrir os olhos mesmo, perceber o que acontece e às vezes pedir discernimento mesmo. Que antes eu mesmo estar aqui em Alphaville, por exemplo, vou falar bastante dessa questão espiritual. Eu não daria nem bola, entendeu? Como é que você conheceu essa pessoa? Como é que... Hoje você vai analisar, todos vocês estão aqui vai parar para ver. Um dia eu contei com ele, foi conversado, foi aberto, aí a gente fez um evento, aí ele apareceu, aí teve outra pessoa que veio fazer um evento aqui, aí ela apareceu, aí depois você aparece, então tudo é consequências de uma ação. Quando está na direção certa, as coisas Tem que ter movimento. vão acontecendo. Movimento é a direção, né? Nós não podemos ser que nem tu comentou antes do cachorro, né? Tu falou antes, estava comentando antes, questão de crescer, tu tem que vir para Alphaville, tem que sair da casa para crescer. É a questão do cachorro, o cachorro está sempre em movimento, no rabo dele. Só ele está tentando pegar o rabo, ele nunca consegue. Não consegue, está sempre em círculo. Aí não é a direção certa, né? Então que nós e que vocês ali entendam qual que é o caminho que deve seguir. Estou falando aqui para eles aqui também porque esse vídeo vai ao ar, né? Então vocês não vão compartilhar nem nada, estão aqui. Até vão, né? Depois eu vou passar o canal pro pessoal aqui. O pessoal aqui vai começar a compartilhar também, né? Então eu agradeço todo mundo. Até amanhã para vocês, que nós vamos continuar a conversa aqui. E você, se estiver aqui em Alphaville, aí você vai poder saber o que vai acontecer depois aí desse vídeo aí. Então até a próxima.